Amém. Abra sua Bíblia aí no Carta aos Hebreus. Os irmãos que estão recebendo a oração minha de madrugada, que não é o caso de vocês, é um pessoal que eu oro com eles numa linha uma lista de transmissão. Nós já estamos uns 15 dias falando de Hebreus, sobre a fé. E de fato para esse momento é um texto, acho que necessário, né? Como nunca a gente precisou e está precisando de falar da fé. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler aí do verso 23, eu vou usar duas versões aqui para ir comparando, facilitando, fica mais fácil. Capítulo 11, a partir do verso 23, olha o que diz a palavra do Senhor. Quero cumprimentar os irmãos que estão conosco aí através da internet, que Deus fale com você. Se tiver alguém aí da Espanha, do Portugal, nós estamos tendo um contato com o pessoal lá, e estamos enviando para eles o link e as mensagens que são pregadas aqui. Tem uma pastora fazendo um trabalho lá muito bom, e tem sido bênção. Hoje à tarde, inclusive, eu participei de um culto, né? Aqui 3 horas da tarde, lá 7 horas da noite. E aí o culto é em francês. Eu não imagino o tanto que é difícil o negócio. Você vai pregar com o intérprete, você fala a metade do que você precisava falar com o dobro do tempo, né? Que você fala, o outro vai repetir tudo, né? Mas a experiência foi interessante. Foi bem interessante. No final, eu ouvi um lindo testemunho de uma senhora que é do Oriente Médio, que deixou a religião principal de lá, encontrou Jesus na Europa. No momento de grande luta, o Senhor se revelou. E hoje essa pessoa ela é crente morando numa casa que a prática de fé é completamente diferente. Então, você imagine o quanto essa pessoa está precisando de oração. Porque é todo quanto é tipo de ameaça eles fazem. Então, é um processo bem difícil. Mas eu tive o privilégio, né? Eu nunca tinha falado com alguém que fala árabe. Né? Hoje nós conversamos até com o intérprete. A partir do verso 23, obrigado, Ari. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo no Egito. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa no porvir. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos judeus. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Amém? Que o Espírito Santo nos dê graça, nos jogue luz nesta noite, que você que está em casa seja nutrido
pela palavra de Deus. Então eu quero falar hoje sobre a vitória da fé. O que a fé faz e pode fazer na vida e pelo um cristão. De fato, o cristão, ele tem duas ferramentas que ele não pode viver sem elas. Não tem como viver nem sobreviver. Na realidade, não tem carreira cristã, não tem continuidade cristã, se você não praticar diariamente esses dois princípios. Quais são? Primeiro, oração. A fé, ela está ligada a essas duas coisas que eu vou falar, oração e a palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus. O texto diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. A fé não diz que se eu for muito habilidoso, a Bíblia não diz que se eu for muito habilidoso com a psicologia, com ser um bom coach para articular os processos da vida, as situações da vida, que isso vai trazer fé para mim ou para as pessoas que me ouvirem. Não diz isso. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir o que? Da palavra, ou a palavra. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia, ao ler, ao meditar, ao ouvir, a recebê-la, ela trabalha em você, ela também filtra os enganos e as mentiras do inferno. A Bíblia é semelhante a um filtro que você coloca aqui no seu ouvido, na sua mente, na sua alma. Então, passa aquilo que é de Deus, e aquilo que não é paralisado. Os argumentos das trevas, do engano, caem. Quando você vê o mundo, as coisas, pelo filtro chamada palavra de Deus. E a fé é alimentada, porque a fé precisa de uma fonte. A nossa fonte é Deus, e a forma mais eficaz de conhecer Deus, seu coração, seus pensamentos, é conhecendo a palavra de Deus. Palavra de Deus. Por exemplo, eu nunca encontrei com vários personagens, por exemplo, como Madre Teresa, grandes presidentes americanos, nunca encontrei. Gostaria muito de ter ido num culto que Catherine Kuhlman pregava. Uma americana magrinha, 2 metros e pouco, de uma unção, de uma vida. Mas, no entanto, esses personagens têm biografia divulgada, escrita. O que a gente faz? A gente compra a biografia e, através dos testemunhos de pessoas que conviveram, seja autobiografia ou escrita por outros, a gente consegue traçar um perfil, quem era, os costumes, os hábitos, e a gente conhece essas pessoas, por quê? Porque estamos lendo algo sobre elas. Da mesma forma é Deus. Qual é a biografia de Deus? É a Bíblia, é a palavra do Senhor. E para deixar isso mais latente, o Filho dele, que é a vida cristã, ela é antes e depois da morte e ressurreição de Jesus. Depois da morte, aí sim é graça, é evangelho, é vida. Para isso ficar tão perfeito, Jesus tem 4 biografias. Não são 4 evangelhos, é o evangelho em 4 biografias. Que é para descrever Jesus para todos os povos da terra e para definir de onde ele veio, que é os céus. Por exemplo, Mateus trata de Jesus como o rei, o descendente da tribo de Judá, aquele que assumiria o lugar de Davi, que dá sequência ao reino. Então ele é escrito principalmente para revelar Cristo aos judeus. Por isso que lá tem uma genealogia enorme. O evangelho de Lucas, ele é o evangelho em que Jesus é tido como o homem perfeito. Então Lucas é um evangelho que fala muito do ser humano de Jesus perfeito. E esse evangelho, ele tem uma conexão, se não me engano, lá com Levíticos 12, que fala daquele sacrifício em que eles faziam com um pote virgem, um pote de barro que não poderia ter sido usado para nada. Eles pegavam um pombo,
uma lasca de madeira de cedro, pegava um pano cor carmesim, vermelho, e pegava nos muros o isopo, que Salmos fala muito de isopo, né? Na realidade, aquilo não é um tecido, aquilo é uma planta que ela cresce nos muros. Ela nem é árvore, nem é uma rama, está no meio. Então, o cedro que era colocado naquele sacrifício, que era para purificar a casa, o leproso, fala da natureza perfeita de Jesus. Por que lá era uma lasca? Porque lá não estava a Trindade. Lá é para representar especificamente o Filho de Deus, o homem perfeito. Quando você olha para o tabernáculo de Moisés, lá quase não tem madeira, lá a madeira que tem é acácia. Porque ela representa justamente a fragilidade humana, a participação humana na casa de Deus. Como o ser humano é extremamente fraco e ele não pode expressar Deus, era revestido de quê? De ouro. O ouro representa a natureza imutável de Deus. Então, a gente só consegue expressar Deus porque a gente é revestido de quem? De Deus. Só que o templo de Salomão não tem madeira de acácia. Tem cedro do Líbano. Porque, à medida que o propósito de Deus foi andando, nós fomos ficando com mais conhecimento de Cristo, mais conhecimento de Deus, e essa evolução do templo, do tabernáculo para o templo, fala disso. De que agora a presença de Deus é mais revelada através de quem? De Jesus Cristo. Por isso que lá é madeira de cedro. Tem muito ouro, tem muita pedra preciosa, mas tem madeira de cedro. Porque lá no templo de Salomão, a Trindade já estava presente. Pedras preciosas fala do Espírito Santo, do mover dos dons. Por isso que o sacerdote carregava 12 pedras, porque ele era o quê? O intercessor. O que é que a Bíblia diz do Espírito Santo? Que ele é o intercessor que geme com gemidos inexprimíveis. Ele leva a nossa vida e as nossas causas ao trono de Deus. Então, no tabernáculo tem a madeira de acácia, de cedro do Líbano, que representa Jesus. Tem o ouro que representa o Deus Pai. E tem as pedras preciosas que representam o ministério do Espírito Santo. Amém? Então, queridos, é importante essa conexão do conhecimento bíblico, a oração, que faz a fé ferver. Eu costumo usar uma ilustração muito conhecida. Quem aqui, pelo menos, já ouviu falar num aparelho doméstico chamado liquidificador? Né? Todos nós. Então, o que acontece? A oração é semelhante ao liquidificador. Aí você pega e coloca na tomada. A fé tem esse poder de pegar os processos naturais e fazer acontecer algo, aquilo se tornar produtivo. Então, quando você tem o liquidificador e a energia, você produz. Você faz um movimento acontecer. Um cristão que tem a Bíblia e tem a fé, as coisas acontecem, irmão. O movimento acontece. E não só para ele, como para abençoar outros. Né? Por exemplo, se uma casa tem 10 pessoas e faz uma vitamina, os 10 vão participar. O processo não é um processo egoísta, é um processo participativo. Diga, a fé vem pelo ouvir. Então, existe, irmão, vitórias. Eu penso que vitórias verdadeiras de um cristão, todas elas provêm de fé. Então, nós precisamos entender que a fé vence o medo, determina as direções, aperfeiçoa a visão, e também traz o livramento e nos leva a vencer os piores momentos da vida. Primeiro, a fé nos leva à vitória de vencer o quê? O medo. Quando a gente lê o versículo 23, o texto que nós lemos aqui, ó, pela fé Moisés recém-nascido foi escondido durante 3 meses pelos seus pais. E por que eles fizeram isso? Porque eles não temeram o decreto do rei.
Irmãos, todo Moisés que é gerado na fé, que é gerado para cumprir o propósito de Deus, vai enfrentar resistência espiritual. Eu quero usar nessa noite aqui de Moisés como numa linguagem figurada. Por exemplo, alguém pode se juntar a 3 empresários e os 3 conversando e dizer, olha, eu vou abrir uma oficina de carro, o outro falar também, eu vou abrir uma oficina de carro, e o terceiro dizer, eu também vou abrir uma oficina de carro. Ambos farão a mesma coisa no mesmo bairro, na mesma rua. Se um deles estiver sonhando com essa empresa, com esse Moisés, e querer agradar a Deus, e buscar isso em oração, aquilo é um Moisés para o propósito de Deus. O que vai acontecer? O inimigo vai levantar. Por quê? É porque ele gosta de perseguir? É só mesmo para marcar território? Não. É porque 2 estão servindo a um reino, consciente ou não, e o outro está servindo a outro reino, e nunca 2 reis vão reinar no mesmo lugar, nunca 2 reinos vão compartilhar o mesmo território. É característica dos reis humanos remover o anterior tudo e estabelecer a sua monarquia lá, e todo mundo tem que sair. É natural que as trevas e o reino dos céus não se juntem. Não tem como, haverá um choque. E o cristão tem que temer isso? Não, o texto está dizendo, eles não temeram. O nosso Moisés nasceu hoje, e o Moisés nasceu diante de um decreto de morte. Os meninos no Egito ou morriam nas mãos das parteiras, ou pelos soldados, ou eram jogados no Nilo, e os crocodilos comiam. Então não tinha jeito. Mas o que foi que a fé daqueles pais fez por eles? Primeiro, levou eles a ter a vitória sobre o medo. Porque dependendo da forma que eles agissem, dependendo da forma que eles tratassem esse processo, eles mesmos poderiam se entregar ou entregar o menino. Pelo contrário, às vezes, nem ter lutado. Porque a grande característica do medo ou da depressão é a desistência, é para antes de enfrentar o problema de fato. Por isso que a característica da depressão é isolamento, se trancar e não mais buscar energia, não se alimentar, não querer ouvir, e aí vai. E aí vai. Então a fé, a primeira vitória da fé aqui foi a questão da vitória de vencer o medo. Irmãos, não importa o decreto que está diante dos seus olhos, não importa o que as vozes estão dizendo, não importa o que os seus olhos estão vendo, isso está em toda a Bíblia. Deus é especialista em pegar processos extremamente complicados, situações difíceis, e justamente operar nessas horas. Nessas horas. Então, a nossa luta na oração, a nossa luta para cumprir as disciplinas espirituais, não é simplesmente para trazer a mão de Deus, porque se você ora, jejuma, congrega, é fiel, isso atrai a mão de Deus, é um fato. Mas o mais belo disso é nos levar para perto de Deus. Porque se isso me leva para perto de Deus, eu começo a ver como Deus vê, sentir e me mover em Deus. Todos nós aqui já tivemos essa experiência que eu vou falar agora. Você ajoelha de um jeito para falar com Deus, diante de um problema. Se você ficar um tempo bom lá, e entrar no nível de quebrantamento, quando você levanta, você não só vai ver o problema de forma diferente, como você vai estar diferente. Isso é extraordinário com relação à oração e à fé. Você vai sentir diferente. Não se engane,
A luta do inimigo para a igreja não orar, não ser mais profunda, não é só para que a igreja não tenha as vitórias e as bênçãos. A maior vitória que o inimigo quer é fazer com que você fique longe de Deus. Que você não se pareça com Deus, não veja, não sinta e não venha agir como Deus sente, vê e agiria. É isso que quer. A gente fica pensando assim, será se Deus tem solidão? Porque a Bíblia vive mandando a gente conversar com Deus, orar. Será que Deus tem solidão? Não. Porque quando eu quero valorizar alguém, dizer que aquela pessoa é importante, o que é que eu faço? Eu pego um tempo de qualidade, eu vou ouvi-la e vou conversar com ela. E volto a dizer, Deus não está carente de pessoas para sentar com Ele. Mas Deus sabe que é uma forma de você ser transformado. É uma forma de você ver as ações malignas, as circunstâncias e ver Deus. E tomar uma decisão consciente, bíblica, sólida, com instrução do Espírito, com quebrantamento. Então a fé, ela nos dá vitória sobre o medo. Se você rompe com medo, você vai ter continuidade, você vai ter ação. E outra coisa, se eles rompendo com medo, eles não tinham que ficar ponderando, o menino vai viver mais uma semana, um dia, um mês, não. Porque essa parte era a parte de Deus. Irmãos, quando o cenário se mostrar terrível, que não há nenhuma possibilidade, apenas fique em Deus e não deixe o medo te dominar. Porque na medida que você vai andando em fé, em oração, o Espírito Santo traz à existência aquilo que não existe. Não existe. A mãe do menino está lá um dia dando de mamar para o menino com 3 meses. De repente vem na mente dela assim, eu vou fazer uma coisa. Eu vou construir um cesto, um Moisés de junco, vou calafetar com piche, betume, não sei. O que eu vou fazer? A filha do rei, ela desce para tomar banho. Ela deve ter pedido para a filha dela, e falou, fica curiando que horas a rainha desce para lá. Então o que é que ela faz? Ela novamente, por não estar paralisada com medo, ela estando em Deus, ela tem a possibilidade de ser conduzida, de ouvir uma instrução, de nascer uma ideia que não veio dela nem do que ela estava vendo e ouvindo. Veio da onde? Do trono de Deus. Então ela prepara aquele cesto, calafeta e coloca no Nilo, e a menina fica acompanhando lá de longe, e o crocodilo pula, e o crocodilo abre a boca, e o menino está indo. Aí o cesto parou aonde? Aonde estava a filha do rei. Ela recolhe e diz, pelas características desse menino, ele é filho de uma hebreia. Aí a menina se aproxima, a Miriam, e fala, a senhora não quer que eu consiga uma mãe de leite para ele? Aí o que é que a Bíblia diz? Que a mãe de Moisés não só vai criá-lo, como vai ser assalariada para criá-lo. Agora, irmãos, se o medo tivesse paralisado, eles mesmos tinham causado a tragédia na vida do filho. Então, vocês percebem essa necessidade de equilíbrio da fé, da oração, da dependência? Lembram da mulher que cuidava de Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonatas, neto do rei Saul. Uma mulher desequilibrada, uma mulher que não tinha um equilíbrio. Quando soube a notícia da guerra, que os pais do menino e o avô tinham morrido, ela sai desesperada correndo, e o menino cai e fica aleijado de ambos os pés. E ali tem uma revelação extraordinária. Sabe quem é a ama de Israel como nação? Era a lei. A lei não tinha estrutura
estrutura para suportar os ataques do inimigo, as investidas do inferno, a circunstância. Então, tudo que a lei tentou fazer com Israel, Israel ou ficou aleijado ou continua aleijado espiritualmente. Mas a igreja, na igreja, a ama é a graça de Deus. E a graça de Deus te sustenta, e pelo contrário, enquanto a lei não pode te curar, e às vezes te aleja, porque o ser humano é inadequado para cumprir a lei, a graça, ela cura o aleijado, faz ele andar por caminhos retos e aplanado pelo Espírito e pela revelação da palavra. Ela não só te mantém bem os que estão curados, como elas curam os demais. Porque é graça, é fé, é vida espiritual viva. Irmãos, a Bíblia é um dos livros que mais tem linguagem figurada. Por exemplo, o cestinho de junco. Ele representa duas coisas: o que a gente pode fazer e o que o Espírito Santo pode fazer. Eu posso fazer o cesto, eu posso orar pelos meus filhos, eu posso aconselhar, eu posso cercar. Irmão, mas na hora que eles crescem, que eles vão enfrentar o mundo, as águas desse mundo, os crocodilos da vida, os demônios, as amizades tortas, o que vai proteger é se você calafetou esse menino com a cobertura do Espírito Santo. Você pode orar, jejuar, aconselhar, dar um bom colégio, pagar tudo. Mas quem vai fazer com que as águas das ideologias do mundo não entrem no menino é o Espírito Santo, que é comparado aqui por esse produto que calafetou, que não deixou as águas entrar, não deixou o mundo entrar na vida de Moisés. E nesse aspecto, nós cristãos temos que descansar em Deus. Você ora, você jejum, aconselhou, pastor, mas agora eu estou vendo, está na beira do abismo. Descansa, irmão. A parte que você poderia e pode fazer, você está fazendo. Se orou, está orando. Creio, o Espírito Santo está lá. Se Deus permitir acontecer alguma coisa, é para trazê-lo de volta, fazer acordar. Mas o que você podia fazer, você fez. Você foi igual a mãe de Moisés. Fiz. Mas ela não poderia livrar aquele menino dos animais. Ela não podia controlar se aquele barquinho ia virar ou não. Só o Espírito Santo pode, só Deus pode. Irmãos, na oração não é um lugar para a gente se desgastar. É um lugar para Deus nos usar e para a gente receber refrigério e descanso. Você já observou que a gente desgasta demais em relacionamento? Porque a gente prefere confrontar, enfrentar, do que pegar aquilo, ir para os pés de Deus e pedir para Deus ir na frente. No fundo, o ser humano não gosta de depender de Deus. Ninguém gosta, irmão. Aliás, não é nem só de Deus, é de nada nem de ninguém. Ninguém. Você sabe qual é o grande desafio para mim como pastor? É entender as pessoas no aspecto do psicológico das emoções dele. Eu já vivi cada cena hilária que você não tem ideia. Uma vez aconteceu uma cena, eu só vou falar porque essa tem muitos anos, a pessoa, não sei nem se já não está no céu. Eu fui na casa de uma pessoa levar alimentos. E a pessoa ficou extremamente constrangida, não queria receber. Mas ao mesmo tempo, outra pessoa da casa falou, não, pastor, pode deixar. E ao mesmo tempo a pessoa falava mal da igreja dela porque não deu assistência. Mas ela não conseguia receber a assistência da igreja que eu pertencia. Então, veja que até para ajudar as pessoas, você tem que ter habilidade, você tem que ter graça, tem que ter graça. Aí a gente tem que ir pelaquela linguagem de Paulo. Conheço um homem,
Não sei se no espírito ou na carne. Mas esse homem foi ao terceiro céu. Entendeu? Né? Às vezes, para você ajudar, por exemplo, eu já tive, num culto assim, o Espírito Santo falar para mim assim, vai lá e abençoa aquela pessoa. Eu peguei o dinheiro que estava no meu bolso e falava o seguinte, me mandaram te entregar isso aqui. Ó. Porque quando você fala assim, me mandaram, você não fica na primeira pessoa. Então, aquela pessoa não fica constrangida com você. E também ela não se sente na obrigação de agradecer esse terceiro que mandou, que ela não sabe quem é. Então, Deus sabe do nosso coração, sabe da nossa história. E é isso que eu acho gracioso em Deus. Que para Deus não importa a sua reação, importa é que ficou no seu espírito testemunho, você foi ajudado. Deus não vai cobrar de você uma eterna gratidão. Sabe aquela sensação de dívida de gratidão? Deus não trabalha assim. Deus quer que fique no seu espírito testemunho, a voz. Eu fui ajudado por Deus. Certa vez em Goiânia, uma grande igreja, um irmão chegou num pastor, uma grande igreja mesmo de Goiânia. Eu conheço esse testemunho. O irmão chegou e falou, pastor, é o seguinte, Deus mandou te dar esse dinheiro, e era muito dinheiro. Ele pegou aquele dinheiro, falou, Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom e ouviu minha oração. Falou, irmão, obrigado por você ter sido o agente que trouxe o dinheiro. Aí o irmão ficou parado. E virou para ele e disse, o senhor não vai me agradecer, não? Ele falou assim, o pastor virou para ele assim, eu quero te fazer uma pergunta. Quando o carteiro chega lá em casa e me entrega um cheque que de uma origem X foi mandada pelo correio, eu tenho que agradecer o carteiro? Não. O carteiro, no cheque não é do carteiro, o carteiro apenas está ganhando um dinheiro para entregar. Então, para pensar no que você me falou no início da conversa. Como foi? Você chegou aqui e falou assim, Deus mandou entregar isso aqui para você. Então, quem que mandou? Deus. Você não falou que era você que estava me dando. Agora, se for você que está me dando, meu irmão, como eu sou grato pelo você me dar esse negócio, que bênção, muito obrigado. Agora, se foi Deus, eu não tenho que te agradecer. Porque a nossa prática de fé, muitas vezes, de misericórdia, ela é uma herança religiosa romana. E aí, às vezes, a gente age com conhecimento bíblico, mas com uma herança de princípios anteriores à nossa vida. Então, a Bíblia é extraordinária. A Bíblia nos ensina tudo, irmão, tudo. A questão não é agradecer ou não. Às vezes o nosso erro é na forma que a gente aborda, é da forma que a gente responde essa abordagem. Porque toda abordagem tem uma expectativa. Uma certa vez eu estava numa reunião de pastores, e de repente um líder chegou e falou assim, eu estou muito decepcionado. Porque fulano fez isso. E eu comecei a me perguntar, falei, Deus, por que ele está decepcionado tanto assim? E aí, eu não sei se foi a voz da psicologia ou foi a voz de Deus. Agora eu vou fazer igual o Paulo, não sei qual foi a fonte, Zé. Mas a fonte me falou assim, ele, na realidade, está decepcionado com ele mesmo. Porque ele está numa posição de liderança. E, através dele, pelo menos, eu teria que dirigir ele para dirigir as pessoas. Para pôr cada peça no seu lugar e produzir para a minha glória. Só que ele acostumou tanto a fazer isso, que ele mesmo está fazendo. E, ao fazer na sua direção natural, ele espera que as pessoas respondam o que ele acha, o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. E por as pessoas não responder, porque eu não estou dirigindo essa pessoa,
ou porque ela foi colocada no lugar errado, não tem habilidade para aquilo, ele está dizendo que está decepcionado com a pessoa, mas ele está decepcionado com ele mesmo, porque tinha as expectativas na pessoa errada, no tempo errado, da forma errada. E eu trago isso para a minha vida, irmão. Por que a gente decepciona com filho, com mulher, com relacionamento? É porque a gente quer que eles façam da forma que a gente quer. Na realidade, a gente quer que essas pessoas reproduzam a gente. Mas isso é injusto. Porque você é um ser, é único, é individual, em comportamento. Irmão, nada em você é igual eu. Sua íris não é igual a minha, digital não é. A fala não é. Ninguém tem a fala igual. E eu quero que você reproduza essa minha liderança, essa é a minha forma de ver a vida. E nesse aspecto, quantas pessoas chegam até a separar? Porque a pessoa vai para o casamento, né? Vocês estão vendo, né? Eu larguei o assunto e Jeová, misericórdia. Se fosse uma igreja presbiteriana, nunca mais eu pregava. Porque eu deixei a pauta. Não pregava. Eu tenho amigos, bons amigos presbiterianos. Lá você tem que seguir o calendário assim, ó, linha por linha. Aí o que acontece? A pessoa casa e vai com a expectativa. Essa mulher vai ser para mim assim, ela vai fazer assim. Ou então, ao contrário, a mulher também, né? Chega lá, você encontra um outro ser, que Deus não criou ele igual você. Eu já vi uma mãe falar assim, essa não foi a filha que eu pedi para Deus. Ela se esqueceu que antes da filha ser dela, é de Deus. Que nós somos como pais apenas mordomos. Nós trabalhamos os processos e um dia apresentaremos para Deus essa pessoa, ou apresentaremos as mãos vazias, porque a pessoa foi para outro lugar. Então, cuidado com as suas expectativas. E quando a gente leva isso para a oração, aí fica pior. Fica pior. Aí você fala, Deus, eu orei tanto, eu jejuei tanto, eu sou dizimista fiel, e olha o que o Senhor me deu. Aí Deus fala, não te dei isso aí não, a sua oração já reproduzia a sua expectativa, eu apenas permiti você receber o que a sua motivação estava pedindo. Porque Deus tem duas vontades, diga comigo, Deus tem duas vontades, a diretiva e a permissiva. E eu falo uma coisa para você, a diretiva quase sempre é contraditória com a sua vontade. Eu não sei você, mas eu tenho medo. Sabe quando você está programando algo, cuidando, fazendo, que está dando tudo redondinho? Ah, irmão, eu desconfio loguinho. Esse trem não está legal. Esse trem não está, tem um trem aí, tem alguma cobra escondida. Porque você vai olhar na Bíblia, irmão, tudo que as pessoas fazer para Deus tinha resistência, tinha embate. Tinha embate. Toda vez que os profetas do Antigo Testamento levantavam e dizia para os reis, o Senhor é contigo, o Senhor é vitorioso, vai para a guerra. Quase que 100% eles deram com os burros na água. Lembra de Acabe? Ele consultava 1, 2, 10 e os caras só diziam, não, o Senhor é contigo, você é maravilhoso, você é cara tremendo. Aí lá vinha o outro profeta. Aí dizia, quando ele foi fazer aliança com outro rei, o rei falou, o rei consultou todo mundo, o rei do sul, o rei do norte. Rapaz, incrível, é que todos os profetas têm a palavra de vitória para você. Escuta, não tem nenhum outro profeta por aí, não? O que é que o rei respondeu? Tem um miserável aí, ó. Tudo que eu consulto, ele fala o contrário. Está preso, levou uma surra, está no poço. Era o tal do Jeremias. Não, eu quero ouvir esse profeta. Não, Jeremias se apresentou. Assim diz o Senhor. Se fores para essa guerra, não voltará vivo. A tua descendência vai experimentar espada. Aí falou, está vendo, miserável, só profetiza contra mim.
Agora, você veja bem a loucura do ser humano. Ele prefere correr risco com a vontade permissiva de Deus, do que pagar o preço, e isso seguro. Pastor Eudes, ilustra para mim essas duas direções de Deus. Por exemplo, para ilustrar, você tem que tomar cuidado, porque a ilustração às vezes casa certinho com alguma família. Aí a família vai pensar o quê? Tá, coloco contando a minha história. Né? Mas ilustração é ilustração, serve para um, serve para 1000. Por exemplo, olhe para esse vaso. Ele é um vidro reciclado. Mas vamos dizer que fosse aquele produto que quebra facinho, como é que é? Cristal. E alguém dissesse, Zé, esse vaso vale R$1 milhão. Zé, é o seguinte, você vai orar porque você vai pegar esse vaso e colocar lá na porta. Você vai orar para saber se é a vontade de Deus. E o Zé está lá orando. O Zé pode levar o vaso com um pensamento seguinte: não, é de Deus. E ir daqui para lá na vontade permissiva de Deus. Aí quando o Zé começar a andar, Deus permite. Deus não vai matar o Zé. Deus não vai alejar o Zé. Não vai não. Deus vai permitir. E o Zé vai dizendo, Deus é minha bandeira, Deus é minha vitória, ninguém pode me resistir. E o Zé não passou o tempo suficiente em Deus para ouvir, de fato, qual é a vontade de Deus. O que pode acontecer? Pode acontecer do Zé ir entregar perfeitamente. Mas se acontecer alguma coisa no processo, o Zé assume a responsabilidade de proteger o vaso. Porque na vontade permissiva, Deus permite, mas Deus não assume as consequências. Agora, na vontade diretiva, eu vou ilustrar com o que Jesus falou para os discípulos. Nós estamos aqui na praia, nós vamos entrar no barco agora, Mateus 8. E nós vamos chegar do outro lado. Ele diz, essa é a vontade diretiva, essa é a direção de fato. O que aconteceu no meio do processo? Vento, tempestade, capeta levantando, os discípulos fizeram de tudo e o barco enchendo de água. E Jesus estava o quê? Dormindo, porque na vontade diretiva, quem assume a responsabilidade é Deus. Uma certa vez, aconselhando um casal, já vou encerrar. E o casal casou e com poucos meses queria separar. E estava na cara, irmão, que casaram por vontade permissiva. Isso não, era um negócio doido. Aí chega o casal lá no gabinete. Passou o seguinte, a gente quer separar. Falei, por quê? Por isso. Sabiam que 99% das separações é por coisa besta? São coisas que podem ser resolvidas? A porcentagem que realmente não tem jeito é bem pequenininha. E os assuntos são bem poucos. É porque o outro está querendo matar, aí tem que vazar mesmo. Porque a lei bíblica é a lei pela vida. A ética bíblica é a preservação da vida. Use todas as ferramentas para preservar a vida. Isso é a ética situacional da teologia bíblica. De acordo com a situação, se a situação impõe risco de vida, você tem que proteger a vida. Por isso que Deus não repreendeu a Raabe, lembra? Quando os soldados chegaram e disseram, olha, tem uns invasores aqui na nossa terra. Eles estão aqui, ela falou, não tem ninguém aqui não. Passou uns caras aí, já faz tempo que vazou, já deve ter pulado o muro. E ele estava onde? No forro. Ali ela praticou a questão da ética situacional. A situação exigia ela falar aquilo, senão os meninos morreriam. E a Bíblia não diz que Deus repreendeu ela, não diz. Agora mente de qualquer jeito para você ver, se a vara não vai te pegar. Porque você tem que medir os valores, né? Eu sou crente, eu vou falar a verdade. Aí está com a porta aberta, tem um tiroteio, um cara tentando matar o outro. Aí o cara entra na tua casa. Você fecha a porta e o cara está lá atrás do sofá. E chega o cara com a arma na mão pela janela. Cadê o cara? Você vai falar, não, está ali atrás do sofá. Você se torna o quê? Cúmplice. Você ajudou a assassinar a pessoa. Pastor, eu posso falar que não está? Fala que não está, fala que passou correndo, saiu pela parede.
Atravessou a porta de vidro, você não sabe como, a porta estava fechada. Salve a vida. Depois você pede para Deus, fala, Deus, ó, misericórdia, se isso me atingiu, se isso me fere, ou fere o Senhor, me perdoa. Salve a vida. Então o casal chegou lá. Eu falei, Eu falei, você sabe por que você está com esse abacaxi? Porque você casou, Deus apenas permitiu. Então, meu filho, você que pariu o Mateus, garra no Mateus, balança o Mateus, paga o preço agora. Porque eu falo uma coisa, irmãos, fazer a coisa certa tem um preço, mas acelerar para não pagar o preço, você só adia o tempo de pagar um preço maior. É fato. Caso errado, você só adiou o tempo de pagar o preço, e vai pagar um preço maior. Por exemplo, quando os gibeonitas chegaram para Josué e mentiram, nós viemos de longe, nós é pobre, nós é gente de boa, nós é de paz. Se Josué naquela noite tivesse orado, ele teria arrumado o abacaxi que ele arrumou? Reuniu, pegou na mão, nós temos uma aliança. Eu protejo você, você me protege. Tudo que é teu é meu, seja de bênção ou maldição. Tuas brigas é minhas brigas. Tuas guerras, minhas guerras. Agora Israel vai deixar o foco de conquistar a terra prometida para ir defender Gibeonita contra 4 reinos. Gastar energia desnecessária, porque não consultou para ter a vontade de Deus diretiva. Só adiou o processo. Depois ficou o resto da vida Israel tendo que cuidar do povo. Se coloque de pé. Cuidar do povo. Então, queridos, use a fé. Diga, a primeira ferramenta da fé é que ela me leva à vitória sobre o medo. Aí tem várias coisas. Como eu não vou pregar mais sobre isso, vou encerrar hoje. Então, a fé te leva a vencer o medo, te dá direção para tomar decisões, te dá visão de todo o processo, né? E vai. A fé te livra, irmão. E a fé te traz graça para tomar as decisões. E a fé anda com dois amiguinhos. Quem é? Diga a palavra e a oração. São os 3, né? São trigêmeos. Fé, oração e Bíblia. Você pode curvar sua cabeça, você que está em casa. Eu não sei o que Deus queria falar com você, mas falou comigo. Nós fomos edificados pela palavra. A palavra também tem esse sentido de fazer, quando você escuta uma mensagem inspirada, aquela palavra, ela constrói uma estrada para você orar. Talvez você chega no culto, você não tem inspiração para orar. Quando você escuta, ouve a mensagem, seu espírito é conduzido a orar no foco daquela palavra. Aquilo se torna um caminho para a sua intercessão, para a sua oração. Então, naquilo que Deus falou com você nessa palavra, ore nesta noite. Porque tudo que é importante é digno de ser levado a Deus em oração. Pai, obrigado pela instrução bíblica. Em todas as áreas que o Senhor nos conduziu a falar, nos dá graça de ser obediente, de agir em fé, em observância à Bíblia e em oração, Pai. Deus, que o Senhor dê a esse homem, essa mulher que ouviu essa mensagem, ou que vai ouvir, graça para se submeter ao Espírito da palavra, ao Espírito Santo de Deus. Nos dar a força que nós precisamos para obedecer, para cumprir cada princípio, porque é isso que a nossa ama chamada graça faz. Ela não só mostra, não nos pega pela mão para levantar, mas como ela dá a graça, a condição, o auxílio para a gente se levantar. Nos ajuda a crescer em fé, em obediência, em intimidade. Oh, Espírito Santo, revela a graça, nos enche de paixão por a Bíblia, por esse Evangelho vivo, e que possamos, Senhor, andar na Tua perfeita direção. Chega de cortar caminhos com a vontade diretiva. Isso traz muitos fardos, isso pesa muito.
que possamos dizer, como o Senhor disse em Mateus 11, 28 e 29, venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, venham que eu tenho um fardo leve. Por que é leve, Senhor? Porque é a tua vontade. Fazer coisas difíceis com Deus é leve. Fazer coisas fáceis sem Deus gera fardo, gera peso. Oh, Deus nos ajuda, até nas coisas difíceis, aceitar a plena direção do Senhor. Nos ajuda a tratar as nossas expectativas e honrar o Senhor em todos os nossos relacionamentos e glorificar o teu nome. Obrigado por tudo, Pai. Você pode aplaudir o Senhor.